Afinal de contas, doutor Arthur, quem é que o meu cachorro vai puxar? Quem é que os filhotes da minha cadela vão puxar? Essa é uma das perguntas que eu recebo muito aqui nos comentários de pessoas que cruzaram seus animais, dois animais de raças diferentes, portes diferentes, identidades diferentes, linhagens diferentes, raças diferentes, cores diferentes, e tem uma dúvida em saber a quem os filhotes vão puxar. Afinal de contas, será que existe uma forma, um método para você poder identificar como vai ser os filhotes, qual é a genética que esses filhotes vão ter, quem é que eles vão acompanhar, quem é que eles vão seguir, vai puxar o tamanho do pai, a cor da mãe, a brabeza do filho com o jeito do sobrinho? Fica comigo até o final desse vídeo, beleza? A única coisa que eu te peço desse vídeo gratuito é o seu like aqui embaixo e a cidade de onde vocês estão me assistindo. Hoje nós estamos na cidade de Goiânia, aqui em Goiás, e eu gosto muito de saber a cidade de onde os nossos inscritos estão nos assistindo. Vamos lá, pessoal, direto e reto. Não tem uma maneira de você identificar como é que esses filhotes vão nascer, tá bom? Por quê? Porque existe a genética, ela não é tão simples quanto a gente imagina. A gente pega aí um cachorro preto e uma cadela branca, vou cruzar os dois e pronto, ele vai puxar a cor da mãe e o focinho do pai. Infelizmente não é assim, tá? Existem cada característica do animal, ele tem uma fita genética. Então, por exemplo, eu tenho uma fita genética, certo? Então, determinados traços de quem eu sou, de como eu sou externamente, ou mesmo na minha personalidade, eles são características que podem ser dominantes. Existem outros traços, outras características minhas que são recessivas. Então, quando eu penso em reproduzir, quando eu penso em ter uma filha, essa minha filha ela pode herdar algumas características dominantes minhas e algumas características recessivas minhas, ou mesmo características dominantes da minha esposa. Então o que acontece? Se eu pensar, por exemplo, coloração de cabelo. Qual é a cor do cabelo que vai nascer a minha filha? Dando um exemplo de filha para ficar fácil para vocês entenderem, mas a mesma coisa se aplica com o cachorro. Se a coloração da pelagem tem um gene, vamos supor que o preto seja dominante, então toda vez que o preto tiver com uma outra cor, a tendência é que ele seja mais pro preto do que a outra cor. Então vamos supor, o macho é preto e a fêmea é branca, então independente de ser pai ou mãe, ou se for ao contrário, a mãe é preta e o pai é branco, independente disso, ele vai ficar preto, porque o gene do preto é dominante. Então ele vai puxar a coloração de pelagem do gene dominante, tá? Então, por exemplo, se você tem um animal marrom e outro branco, não tem preto. E aí, qual é o dominante? Aí a gente tem que avaliar. Qual é o dominante entre o marrom e o branco? Vamos supor que seja o marrom. Então, entre o marrom e o branco, a tendência é que ele nasce mais marrom. Tendência. Não é fato, não é ciência exata, tá? Porque a genética, ela depende de uma série de fatores para que ela possa agir. Então a gente tem uma probabilidade maior de que acabe nascendo de uma determinada cor, por conta da incidência genética, que o gene do outro animal é recessivo, não é o gene dominante. Então isso acontece por tamanho de nariz, coloração de cabelo, cor dos olhos, traço facial, personalidade, altura, tamanho de mão, e tudo mais que você imaginar, tá bom? Tudo isso ele vai ser influenciado por conta das características genéticas do seu animal. Então não tem como você saber, se você cruzou um Rottweiler com um Doberman, qual é a característica que esse filhote vai herdar. Ele tem capacidade, ele tem possibilidade de herdar a característica dos dois, mas qual vai ser a característica exata que ele vai herdar? Não tem como saber. Por isso, é exatamente por isso que a gente acompanha tantos animais de rua que são aqueles mestiços, que são animais maravilhosos, porque eles têm traços diferentes, eles são realmente totalmente diferentes do costume. Então eu desafio você a cruzar uma fêmea de Doberman com um macho de Rottweiler. Se você cruzar eles, com uma vez, você vai ter uma ninhada de filhotes. Se você cruzar de novo, você vai ter outra ninhada de filhotes diferente da primeira. Se você cruzar agora a mesma fêmea com outro macho da mesma raça, também Rottweiler, você vai ter outra ninhada com outra característica. Então não tem possibilidade da gente conseguir prever a genética, a formação dos filhotes, para saber se ele vai ser muito grande, saber se ele vai ser muito pequeno, saber se ele vai puxar o pai, saber se ele vai puxar a mãe. Então não tente brincar de se reproduzir, de vou ser criador no fundo do quintal. Eu não aconselho, não recomendo essa prática,
tem uma série de conhecimento, uma série de estudos que necessitam ser feitos, não precisa ser necessariamente por um veterinário, né? Mas é claro que uma pessoa que é estudada, ela tem uma condição de aprendizado melhor, tem mais bagagem de conteúdo para poder somar e auxiliar a um criador de cães, tá? Mas claro, você não precisa ser profissional, não precisa ser um médico veterinário para você poder cruzar seu animal, você poder tirar crias do seu animal. Mas eu não aconselho, você tem que ser no mínimo muito curioso, muito estudioso, buscar realmente ler livros, estudar, fazer cursos para você se aprimorar e entender um pouco mais como é a genética, como é o aspecto de reprodução, como é o aspecto hormonal, como é os cuidados básicos, vírus, doenças que são necessários. Existem vários criadores bons em todo o Brasil que são capazes de fazer isso. Só que tem milhares de outros que não têm a mínima noção, não tem ideia de como cuidar de um cachorro da forma correta e sai pegando, vou pegar um cachorro desse com esse, vou cruzar, vai ter um cachorro de guarda, vou cruzar esse com esse para ter outro e vou criar e vou vender filhotes. E aí eu recebo milhares de mensagens de vocês aqui, de pessoas que foram enganadas. Comprei um filhote de Shih Tzu e não tem nada de Shih Tzu. Comprei um filhote de Rottweiler e vai ver, o cachorro é um Hot Lata. Porque a genética influencia nisso. Não somente a genética entre o casal, entre o macho e a fêmea, quanto a genética dos avós, dos tataravós. Então, quanto maior a pureza da raça, né? Então, se você tem um Rottweiler, pai e mãe, cruzou, nasceu um filhotinho puro, porque o pai e a mãe são Rottweilers. Esse filhotinho puro, você cruzou com outro filhotinho puro, também de pai e mãe Rottweiler. Ou seja, são dois filhotes puros de pais puros. Então, você tem uma raça pura. A tendência é que você cruzando esses dois filhotes, você vai ter mais uma ninhada de filhotes puros de raça, com todas as características da raça Rottweiler, preservando a genética da raça, entendeu? Quando eu pego esse filhote de Rottweiler puro e eu cruzo ele com um Doberman puro, eu estou misturando duas raças. Eu perdi o padrão racial, eu perdi a previsibilidade de como vão ser os filhotes. Então você só consegue prever os filhotes se forem duas raças puras. Se você tiver, um pai e a mãe desse, filhotinho A, pai e a mãe é Rottweiler. Filhotinho B, o pai é Rottweiler e a mãe é, vamos colocar, Doberman. Então ele não é puro, ele tem 50% de sangue Rottweiler. Não, mas a mãe não é pura Rottweiler, a mãe é metade Doberman, metade Rottweiler. Ou seja, a mãe tem 50% e ele tem um quarto de Rottweiler somente no sangue. Tá ficando confuso, né? Se vocês quiserem um vídeo mais explicativo sobre essa questão, me peçam aqui embaixo nos comentários que eu gravo. Mas entendo que se os animais, se o pai e a mãe são puros de raça, com pais e mães puros, com vós e vós puros, você vai ter um filhote puro. É previsível você ter um filhote com a característica racial. Se não for esse o caso, você não tem a previsibilidade, você não tem como saber. Teria que fazer exames genéticos complexos, tipo lá do ratinho, lá vai fazer o DNA para você poder estudar e entender qual é a fita genética daquele animal para que ele possa nascer com o olho azul, qual é a fita genética para que ele nasce com o olho pintado, para que ele nascer com a pinta no rabo. Isso é algo que os estudiosos e criadores há muitos anos, profissionais nisso, que têm ferramentas, têm estudos, têm análise, eles criaram a raça. Tem várias raças que foram criadas por cruzamento entre outras raças. Mas existe um estudo, existe uma complexidade, são anos de trabalho e desenvolvimento para você chegar a criar um Australian Cattle Dog, a criar um Bull Terrier. Não é assim da noite pro dia, vou chegar, vou cruzar esse com esse com esse com aquele outro, e pai com filho, com não sei o que, não sei o que. Você entendeu? Então, casos realmente de estudos profissionais, o cara tem toda a linha que ele está seguindo de pensamento protocolada, beleza. Mas esse canal não é para esse cara, esse canal é para pessoas amadoras, pessoas donos de cães e gatos, que gostam de cachorro, gostam de gatinho, quer cuidar bem em casa, quer dar o melhor para ele, e não para a pessoa que quer ficar criando, brincando de cruzar cachorro para lá e para cá, para dar um filhote para minha cunhada, um filhote para o meu vizinho, para o tio da vizinha, da cunhada, da minha tia, sabe? Não é essa a minha intenção. Existem critérios para que a gente possa cuidar realmente bem dos animais, e só assim a gente consegue evitar as doenças. 80% das causas de doença dos animais pode ser evitadas se vocês me ajudarem a levantar essa bandeira e compartilhar esse vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, dá o seu joinha se você gostou. Se tem solicitação de outros vídeos, outros temas, deixa aqui embaixo nos comentários, tá bom? Seu like é muito importante para mim, assim como o seu
só compartilhamento. De segunda a sexta-feira a gente faz lives à noite aqui no YouTube, então participa com a gente ao vivo, sempre abro para as perguntas. Eu leio todos os comentários, apesar de eu não responder todos, eu leio todos os comentários e é através dos comentários que eu tiro o tema para gravar os próximos vídeos para vocês, tá bom? Se você quer se aprofundar nisso, eu estou terminando de criar um curso específico para reprodução canina. Todos os macetes, todas as dicas, passo a passo. Inclusive tem vários outros cursos, como provavelmente vai ter um curso adequado para você lá dentro. Entra aqui embaixo só para conhecer, sem compromisso, www.dicadoveterinário.com ou clica aqui embaixo no link que está na descrição, tá bom? E me segue na outra rede social que eu posto um pouquinho mais de fotos e tal do meu dia a dia. Hoje nós estamos aqui em Goiânia, se vocês quiserem ver como é meu dia a dia, entra lá na outra rede social, @dica do veterinário. Beleza? Um grande abraço para vocês e tchau!